Hoje você vai conhecer uma história muito interessante de 4 amigos que há 21 anos atrás foram fazer os passos de Jesus na região do Oriente Médio, pegando Jerusalém, Nazaré, todo aquele percurso que a história da Bíblia conta. Numa entrevista envolvendo esses 4 amigos, falando um pouco do que foi essa história que está retratada num livro que está sendo lançado neste momento. É um prazer estar aqui com vocês para falar de uma viagem que eu diria uma coisa para poucas pessoas conhecerem o que vocês conheceram viajando nos passos de Jesus Cristo. Como surgiu essa viagem, Lucas? Esse grupo que está aqui, ele gosta de andar, caminhar. A maioria já fez Santiago de Compostela, participou da criação dos Passos de Anchieta. E quando eu pensei em fazer essa viagem, eu falei, vou levar comigo algumas poucas pessoas que eu tenho muito afeto e que gostam de andar e que têm um certo nível de espiritualidade. Foi aí que eu planejei praticamente durante um ano o roteiro, porque esse roteiro não existe formalmente, foi um roteiro para poder, porque é considerado o primeiro caminho cristão, que era o caminho que Jesus Cristo, né, os judeus, saíam de Nazaré e iam até Jerusalém. E onde que vocês partiram, a logística principal desse roteiro? Bom, nós saímos aqui do Brasil, paramos na Itália, chegamos em Tel Aviv, e Tel Aviv fomos de ônibus para Nazaré. Por que Nazaré? Porque o planejado nosso era começar no local onde o anjo Gabriel anunciou a Maria que ela seria mãe. Então saímos de Nazaré, chegamos aí ao Monte Tabor, fomos a Caná, onde aconteceu o primeiro milagre, Tiberíades, fomos até Cafarnaum, onde teve, no Monte das Beatitudes, o Sermão da Montanha, também atravessamos de barco o Lago de Genezaré, fomos na Igreja da Multiplicação, rodamos, contornamos todo o Mar da Galileia, que não é um mar, é um lago, e fica a quase 300 metros abaixo do nível do mar. E passamos nas colinas de Golã, fomos para Yadernit, onde as pessoas são batizadas. Aí fomos de ônibus para Jordânia, Amã, Gerasa, Petra. Fomos no Monte Nebo, onde o Moisés chegou a ver a terra prometida. Voltamos para Jericó. Jericó subimos até Jerusalém. Aí fizemos todo aquele trecho da Via Dolorosa, Monte das Oliveiras, Getsêmani, e fomos até Belém. Certo. E o sentimento de vocês na primeira parada, quando vocês iniciaram essa viagem? Primeiro é um sentimento de gratidão e um sentimento de acender a espiritualidade dentro de cada um de nós, porque somos 4 pessoas diferentes, nascidas em datas diferentes, lugares diferentes, e que a viagem nos mostrou que é possível que as pessoas convivam harmonicamente desde o momento que exista amor dentro dos seus corações. E o amor foi o principal elixir para que a nossa viagem fosse coroada de êxito. E nós sabíamos que estávamos percorrendo aquele caminho na última data que era possível percorrer, porque nós atravessamos território judeu e palestino. E tão logo nós embarcamos em Tel Aviv, para voltar, para ir para Roma, no caso, iniciou-se a guerra entre judeu e palestino, que perdura até hoje essa diferença. Então, em alguns momentos, houve um sentimento de hostilidade. Eu diria até, se os companheiros me permitem, em Betânia, quando nós estávamos próximos à casa de Lázaro, nós entramos num lugar e a camisa, como vocês podem ver, ela tem a estrela de Davi, né? E essa estrela dentro do território palestino era uma afronta para eles. É o mesmo que um torcedor do Vasco vai à torcida do Flamengo ou vice-versa, né? E então, naquele momento, nós estávamos ali sentados, quando de repente apareceu um Opala amarelo com 4 pessoas com a metralhadora dentro do carro, e aí nós sentimos o perigo que nós estamos correndo naquele pedaço de terra palestina com essa camisa, né? Tanto é que, como os irmãos sabem, eu tive uma limpeza corporal, porque
eu tive um desarranjo completamente no meu corpo, tamanho a preocupação que nós ficamos naquele momento de poder perder a nossa vida. Porque nesse local que nós entramos, era tipo uma mercearia, né? E então, providencialmente, Deus colocou o dono da mercearia e um outro senhor que estavam lá a nosso favor. Eles vieram, nós começamos a conversar, eles deram uma dica, aí eu não me lembro exatamente se foi o Albino ou alguém teve a ideia, nós pegamos o esparadrapo, tapamos as estrelas, mostramos para eles que a gente estava respeitando, explicamos para eles que nós éramos brasileiros, que não tínhamos nada com nenhum tipo de ideologia, que a gente estava ali fazendo um passeio turístico, né? Uma caminhada, que nós já estávamos caminhando já há vários dias, e então a coisa amainou um pouco, acalmou, e a gente então pôde sair da mercearia e dar continuidade. Qual outros pontos que você pode destacar aí durante essa viagem? São vários momentos, né? No dia em que nós chegamos em Nazaré, no segundo dia que a gente estava em Israel, nós estávamos em Nazaré, saindo de uma igreja, da igreja de São José, veio uma senhora, uma freira francesa, pequenininha, todos nós com mais de 1,80 m de altura, né? Uma freira, ela devia medir 1,5 m, alguma coisa parecida assim. Ela veio e começou a falar em francês com a gente, e perguntando quem era a gente, o que a gente estava fazendo ali. E, do nada, ela convidou a gente que a gente fosse dormir, né, lá no mosteiro delas lá. E passamos uma noite lá, no outro dia de manhã cedinho, ela nos levou para conhecer a casa de Maria e José, que é embaixo desse convento. Olha que incrível. Isso foi uma coincidência? Foi coincidência. Olha, coincidência ou não, isso não estava nos planos. De repente, ela veio e fez o convite. Coincidências não existem. É verdade. Muito bem colocado, o Lucas colocou muito bem, coincidência não existe. Mas desde o momento que as pessoas estejam emanando uma boa energia, flui dos céus as respostas para que ela possa tirar o melhor proveito onde quer que elas estejam e assim ter uma qualidade de vida melhor e aprender um pouco mais como aconteceu nesse local. O local específico é onde? Jerusalém, né? Não, esse Nazaré. caso foi Nazaré. Nazaré. Nazaré, né? Nazaré. Desculpa. Na cidade de Nazaré, onde tem a igreja de São José, que tem a oficina dele dentro da igreja, não a oficina, o local de trabalho dele, em frente, né? É só atravessar a rua. O convento é em frente à igreja de São José. Certo. Para mim que não estou familiarizado ali com aquela região, Nazaré fica onde? Na área palestina. A 100 quilômetros de Jerusalém, mais ou menos. Esse caminho de 100 quilômetros foi o primeiro caminho cristão que os judeus faziam na época da Páscoa e era de 100 quilômetros. Quando eles não queriam passar pela Samaria, eles iam pelo Rio Jordão, aí dava 140 quilômetros. Nós somos menos inteligentes, andamos quase 300. Nós tivemos assim vários fatos que nos marcaram, principalmente porque nessa contenda de árabes e judeus, no dia que viemos embora, aconteceu a segunda intifada. E era normal a gente passar, a gente começou, no primeiro dia que começamos a andar, tomamos um certo susto quando nós vimos no chão um monte de balas, que foi inclusive a primeira foto que eu fiz. Essa foi a primeira foto que nós encontramos no chão. Caramba! Isso era numa curva, assim, numa curva da estrada, numa tocaia. A pessoa ficava de cima e os inimigos vinham de baixo, né? Numa estrada que passava de Nazaré para Caná. E uma coisa, e depois passou um caminhão carregando um tanque das Nações Unidas. Então, quer dizer, a gente começou a ver que o assunto não era tão fácil. Tanto é que quando eu criei crachás em português e inglês, tanto é que na camisa, mostra a camisa aí, Albino, está escrito lá, Peace, Shalom, Islam e paz, que é paz nas 4 línguas, inglês, hebraico, está em árabe e está em português. Um fato assim que marcou também
que realmente foi uma outra situação muito preocupante, bom, quando nós chegamos em Ardenite, onde Jesus foi batizado e onde eu tive a graça de batizar o Antônio César e o Lucas me batizar, conhecemos Sérgio, um brasileiro que ali estava e nos falou de Petra. Então, nós incluímos também a passagem para ir até Petra, né? E para atravessar de Israel para a Jordânia, nós tivemos que enfrentar uma barreira. E tinha mais ou menos enfileirado de cada lado uns 20 a 30 soldados armados de fuzil, e nós 4 tivemos que passar no meio com a mochila muito pesada, com cuidado para não esbarrar em nenhum deles. Foi também um momento assim muito, muito preocupante, muito tenso, porque nós não sabíamos o que ia acontecer, o que poderia acontecer naquela passagem nossa de um lado para o outro. Mas graças a Deus, tudo bem. Ainda tinha aquele monte de raio-x, e tudo que a gente carregava, toda hora, parecia que ele estava no aeroporto, mete no raio-x e passa, né? Albino, só fazer uma correção histórica. E Ardenite não foi onde João Batista batizou Jesus, não. João Batista batizou Jesus lá perto de Jericó, perto da ponte. Ali em Ardenite foi quando Jesus e os outros batizavam os cristãos que o estavam seguindo. E onde você me batizou e eu te batizei. Obrigado pela correção, verdade. O Rio Jordão fica em Ardenite? Não. E Ardenite é o local que é quase como se fosse uma estação de águas do Rio Jordão. Que o Rio Jordão nasce lá nas montanhas da Síria, ele desce, ele é curto, mas ele é volumoso. Quando ele entra no território de Israel, ele é muito grande. Só que aí ele abastece o lago de Genezaré, que é água doce, é um lago. Quando ele passa por Ardenite, Israel usa essa água para consumo próprio, consumo humano e também para irrigação. Quando ele chega para devolver para a Palestina, é um filetezinho de água, que eles consomem tudo. Bem, como a história é muito longa, nós vamos parar por aqui a primeira parte e nós vamos ter a segunda parte. Fiquem ligados, TV Ambiental, a TV que te reconecta.